Já saíram 3 episódios de Jujutsu Kaisen e já teve thread do Twitter aí, popularizada do Naoya, que ficou viral, lutas carregadas de poder e o Telecurso 2000 do Tengen. Cara, nesse vídeo aqui, além de dar o meu feedback, lhe apontar certos erros que você possa não ter entendido no anime por não ler o mangá, eu vou sintetizar de forma super simples tudo que você precisa saber para entender as regras do jogo do abate e os próximos episódios de Jujutsu Kaisen. Então simbora para um super vídeo, porque essa terceira temporada de Jujutsu Kaisen tá maravilhosa. Tassiano. Cara, o anime foi legal, mas engoliu algumas coisas. O terceiro episódio complicou outras. Então, eu vou dar o meu feedback geral desses 3 primeiros episódios, pontuando os elementos que você, fã do anime, e você que nem quer ler o mangá, quer curtir a experiência da animação, vai precisar saber e entender, beleza? Não vou deixar você passar batido de nada do anime. Galera, minha primeira crítica, porque saiu 2 episódios de uma vez, já no início de Jujutsu Kaisen, eu achei desnecessariamente cinematográfico demais algumas partes. Tem uns rolês que o Yuji tá dando, aí é cheio de enfeite, de cambalhota, de monstros, o que jogaram aquele efeito chamado Flash Forward, que é você mostrar o futuro e depois mostrar como chegou lá, que é premeditando a batalha do Yuji e do Yuta. Cara, eu achei, como eu disse, cinematográfico demais, podendo centrar na dinâmica, que é muito boa, do Yuji versus o Yuta. Começaram a botar uns paranauê pulando de prédio, umas maldição se intrometendo, pá, até cenas lentas do Yuji andando assim, foram muito aquele clima de cinema. Eu acredito que isso só afetou os 2 primeiros episódios, e isso foi meio que... porque os 2 primeiros episódios foram pro cinema, né? Tivemos aqueles... saindo nas telinhas no cinema, os 2 primeiros episódios de Jujutsu Kaisen, então a galera deu esse clima mais de filme mesmo pra esses episódios, então eu achei uma bagagem desnecessária. Eu acho que cortou e até enrolou certas coisas em vez de melhorar. Daí conhecemos uma peça-chave e que vai culminar em um dos melhores momentos dessa terceira temporada de Jujutsu Kaisen, que é o Naoya Zenii. Tá? O Naobito, que é aquele velho lá que morreu pro jogo lá no incidente de Shibuya. Cara, se ele morreu, alguém tem que herdar o clã Zenii. O clã Zenii é uma das 3 famílias principais do Jujutsu. Mais de milênios essa família tem. Técnicas herdadas poderosíssimas. Ferramentas amaldiçoadas aí em suas posses. E uma certa liberdade para atuar nas independências da escola Jujutsu. É aqui que muitas pessoas que assistiram o anime vão se confundir. Porque quando é apresentado tanto o Naoya Zenii quanto os outros candidatos a novo líder do clã Zenii, que é o Origi, o pai da Maki, eles são apresentados como feiticeiros de grau 1 especial. Ora, feiticeiros de grau 1 especial, que é isso? Então eles são grau especial, igual o Gojo, igual o Yuta? Não. Isso aqui é uma classificação muito própria para pessoas das 3 grandes famílias. Grau 1 especial significa que eles são grau 1s, assim como o Todo, assim como a Mei Mei. Só que eles não são um grau 1 qualquer. Eles são grau 1s especiais por serem das famílias nobres e por poderem atuar sem precisar das diretrizes, né? Sem precisar meio que serem subordinados à escola Jujutsu. É só isso que esse especial quer dizer. Eles estão longe do Gojo, da Tsukumo, desses feiticeiros boca quente aí. Temos a atenção de quem vai ser o líder do clã, e na sua primeira aparição, Naoya já joga conservadorismo, a misoginia braba dele perante as mulheres, tal, esse machismo dele hard, que eu acho que é o charme do personagem. Ele é feito para ser distorcido, para ser odiado e para representar meio que o nosso desdém. Que a gente já viu que mulheres são muito poderosas em Jujutsu Kaisen, e o cara me manda essa. Aqui o anime engoliu uma parte que eu não gostei. A cena do Naoya provocando os seus tios, né?
foi meio que abocanhada, foi meio cinematográfica demais. O Genichi, ele vai dar um soco no Naoya e a câmera já corta como ele errando o soco, com a lâmina do irmão do Naobito no pescoço do Naoya e tal. Foi muito, muito instantâneo. No mangá temos os enquadramentos melhor. Temos a compostura de batalha do cara atacando o Naoya e o Naoya já com sua velocidade por trás dele e depois a lâmina vindo. Eu achei muito mais amplo, muito mais câmera aberta para se apreciar no mangá. Não gostei muito desse senso de apresentação claustrofóbico que o anime colocou, não. Daí, pelas leis da família, é o Fushiguro, né? Que tem um acordo secreto entre o Naobito e o Gojo. O Fushiguro que deve herdar o clã Zenin, que é o novo líder. Isso deixa o Naoya possesso. É o que, rapaz? E o Naoya vai, pelo pretexto de matar o receptáculo do Sukuna, vai matar o Megumi. Ele chega lá onde tá o Yuji, onde tá o Chosou, chega já espancando, chega já com velocidade e chega ajeitando o cabelo com sua técnica e virando meme. Deixa de besteira. Cara, que meme, que... Deixa eu ver se eu faço. É maravilhoso! E galera, eu vou fazer um vídeo reagindo a mais de 60 memes do Naoya aqui no canal. Então se inscreve, se liga que o negócio vai estar bom, vai estar engraçado. E galera, já vou dar explicada na técnica do Naoya, que muita gente se confunde. A técnica do Naoya, que é a técnica de projeção, ela não é bem em velocidade, mas ela usa muito bem a velocidade. Vou explicar. O Naoya predetermina suas ações divididas em 24 frames, em 24 quadros no cenário. 24 quadros, está lá o Naoya imaginando tudo que ele vai agir, como ele vai agir, e ele tem que agir da maneira que ele idealizou. Se ele conseguir agir da maneira que ele idealizou, todos os movimentos que ele projetou em 24 quadros que ele determinou da sua cabeça, todas essas ações que o Naoya divide em 24 quadros, todas essas ações serão comprimidas em apenas 1 segundo. Não é que ele se acelera, é que as ações que ele idealiza e divide em 24 quadros são convertidas em ele ter feito tudo aquilo em 1 segundo. Aí a velocidade está em... Idealizei 24 aí quadros de movimento, virou 1 segundo, fiz tudo isso em 1 segundo. Assim que eu terminei, idealizei mais 24, o papai continua. E pai não para. E essa técnica volta-se contra o oponente também. Porque se ele tocar em alguém, ele idealiza 24 quadros de ações para essa pessoa e ele tem 1 segundo para cumprir todos esses 24 que ele idealizou. Mesmo sem saber como que eu tô... É pra eu fazer o que não? É pra eu fazer o quê? Mesmo sem a pessoa saber, ele tem que executar. Não executou? Então no lugar de ser como o Naoya, fazer tudo aquilo em 1 segundo, ou seja, ganhar tempo, essa pessoa que foi tocada fica congelada em um frame, em um quadro, por 1 segundo inteiro. Vai levar direto por 1 segundo inteiro. Fica congelado. Essa é a técnica de projeção do Naoya e ele abusa muito disso aqui. Só que aqui é uma batalha quadrupla, galera, que o Yuta chega, o pau come, eles dividem os oponentes. Chega o Yuta com sua energia esmagadora, que é maior do que a de Satoru Gojo. Ele tem mais energia amaldiçoada que Satoru Gojo. Sim, ele tem. Alguns não entenderam isso. Ele não é mais forte que o Gojo, ele tem mais energia que o Gojo. Só que por ter os 6 olhos, o Gojo tem uma retenção de energia, tem um cadenciamento nas suas feitiçarias muito melhor do que o Yuta. As técnicas do Gojo saem quase de graça. É a mesma coisa ter energia infinita. O Yuji, vamos supor que o Yuta tem 10 vezes mais energia que o Gojo. Beleza, mas enquanto o Yuta paga 100 para usar uma técnica, Gojo paga 0,01 para usar uma técnica igualmente poderosa ou mais. Então, Gojo ainda tá na frente, papai. O Yuta versus o Yuji com um dinamismo muito bem explorado. Só cortaram a cena, se eu não me engano, cortaram a cena no anime, que o Yuji pega um carro e dana no Yuta. O Yuji levantou um carro, meu amigo, o menino é o Hulk. E cortaram isso no anime. Mas teve a cena desse... Eu gosto como o autor usa muito o cenário. E aqui nessa animação, nas animações, né, de Jujutsu, isso fica ainda mais poderoso. Mas não gostei muito do Naoya versus o Chosou. Porque o Naoya versus o Chosou teve muita fluidez. Teve tanta fluidez que eu acho que você, e eu quero que você responda nos comentários, você, meu querido que só assiste o anime, você entendeu como o Naoya foi derrotado? Você entendeu? Cara, é trocentos sangue, é trocentos movimentos do Naoya, é a tela quase virando um macarrão, e do nada a gente só vê um pá, e o Naoya é furado, é penetrado,
é derrotado? O que danado foi isso, meu Deus? Não dá pra entender direito no anime, mas no quadro do mangá dá sim. No quadro do mangá, galera, o Choso faz a postura pra atirar, né, o meteoro de sangue, o sangue convergente, e o Naoya idealiza seus 24 quadros para um movimento onde ele vai esquivar desse disparo de sangue. Só que o Choso não atira. O Choso usa sua própria técnica que ele criou em 150 anos, já que ele é uma meia maldição encarnada. A técnica do Supernova. Que no lugar de atirar, ele faz uma bola de sangue explodir que nem uma granada, disparando projéteis de sangue para todas as direções. E pode vir de trás, pode vir do lado. E assim ele alfinetou o Naoya Zenmi. Não deu pra entender aí com esse excesso de fluidez do anime. Por favor, galera, eu não gosto muito do anime ficar exagerando, ficar botando uns efeitos espalhafatosos, cada bicuda é não sei quantas luzes. Critiquei muito isso em One Piece. Isso atrapalha assim a absorção. Esse excesso de fluidez aí que a animação gosta de fazer deixou a luta do Mahoraga vs Sukuna, pra mim, uma bosta. Uma bosta. A luta é muito boa, cheio de paradas pra pensar, mas ficou muito bizarra no anime, meio macarronada, cara, horrível. Espero que eles não vão metendo essa, achando que estão abrilhantando as lutas. Do que adianta a luta ser toda fluida e o telespectador não entender nada. E falando em não entender nada, tudo isso era papinho do Yuta. Ele queria recrutar o Yuji pra, junto com o Megumi e junto com a Resistência, né, irem falar com o Tengen. E no episódio subsequente começa o Telecurso 2000 do Tengen. Cara, ele explica tudo, desde quem é a pessoa que habita o corpo do Getou, que se chama Kenjaku. Agora vocês sabem o nome do vilão. E não só isso, como ele explica os objetivos do Kenjaku, as regras do jogo de morte que o Kenjaku criou. Cara, tudo muita informação, tanto que o episódio teve uma nota baixa. E galera, tá ligado que os textos que estavam aparecendo no anime e tal, que sobrecarregou a tela, tá ligado que aquilo ali não é pro telespectador, é pro telespectador, mas aqueles textos, aquelas plaquinhas estão acontecendo de maneira real. O Tengen é o mestre da barreira e tudo aquilo que vocês vê de texto, de coisas flutuando, o próprio Tengen tá materializando na realidade. E agora, eu vou lhes explicar todas as regras do jogo do abate, tudo que está acontecendo, mas eu vou explicar de uma maneira diferente. Não vou explicar regra número 1, regra número 2, não, porque eu acho que isso atrapalha. O excesso de informação tá aí. Eu vou explicar em forma de texto, eu vou narrar rapidamente o fluxo por trás dos planos do Kenjaku e os objetivos da galera por trás do jogo de matança aí, que foi criado pelo nosso vilão de Jujutsu. Eu vou explicar em forma de texto com ordem lógica, beleza? Aí você vai entender tudo, sem precisar decorar a regra número 1, regra número 2. Não precisa disso não. Mas se você quer decorar essas regras, galera, tem vídeos aqui no YouTube muito top. Tem vídeo do meu brother Bruno Bandeira, o meu brother, irmão de outra mãe, que ele explica muito bem no vídeo dele, tá muito top. E se você é de usar mais o Instagram, tem a Letícia Custódio. Ela é muito boa também, muito carismática. Ela tem um Reels lá explicando as regras do jogo do abate de uma maneira muito entendível. Cara, ela fala de One Piece, fala de Jujutsu, pô, me amarro no trabalho dela e tem que chamar pra uma live aqui no canal também, ó. Eu abordo One Piece, abordo Jujutsu, bora falar de anime. Então, vou deixar linkado aí o material desses dois na minha descrição. Vou explicar do meu jeito aqui, beleza? Foi revelado o nome de Kenjaku e que ele tem mais de 1000 anos. O objetivo dele é fazer o Japão inteiro se fundir a essa entidade hoje que se chama Tengen, que também tem mais de 1000 anos. Por que ele quer fazer essa fusão? Porque o objetivo do Kenjaku é evoluir a energia amaldiçoada. É evoluir o conceito de feitiçaria Jujutsu. Ele quer pegar o fenômeno que é feitiçaria, que é energia amaldiçoada, que é feiticeiro, e transcender, levar isso para um nível celestial. E para isso, ele está preparando esse ritual de matança, onde ele vai fazer o Japão e toda a sua energia se fundir a essa entidade que é o Tengen. Por que com o Tengen? Porque o Tengen é o suprassumo do Japão. O Tengen é quem realiza a barreira que cobre todo o Japão e que não deixa maldições surgirem fora do Japão. Não só isso, como fortalece os próprios feitiços dos feiticeiros Jujutsu japoneses que abrigam essa barreira. Então, o Tengen é meio que o pináculo do Jujutsu do Japão. E se fundindo a ele, cara, o negócio vai para outro nível mesmo. E o Tengen só tem essa forma
Porque se vocês lembrarem lá do arco do passado do Gojo, ele tem que se fundir com uma pessoa com um DNA especial chamado receptáculo de plasma estelar. Uma pessoa com DNA especial, que é para se fundir com ele e preservar a humanidade dele, para ele ficar humaninho. Só que 12 anos atrás o Toji matou essa pessoa que carregava o DNA para se fundir com o Tengen, e o Tengen super envelheceu, transcendendo de humano para algo mais próximo de maldição. E se ele é próximo de maldição, então ele pode ser controlado pela técnica do Getou. Quem já vai chegar lá, tocar nele, aí Tengen, como você é maldição, lhe controlei, papai. E agora, sobre o seu comando, você vai se fundir com todo mundo. E por que ele pode se fundir com todo mundo? Porque agora, nessa transição em que ele virou uma maldição, a alma do Tengen está em todo o Japão, está em todo lugar ao mesmo tempo. É quase um elemento mandala. Ele está em todo lugar, do lado de todo mundo. Aí, isso aí é só esse tesão bilu, é só uma imagem, ele está em todo lugar. Então, sendo controlado e a alma dele em todo lugar, o Kenjaku vai fazer a fusão. Mas a fusão não é de qualquer jeito. O Kenjaku não quer errar, não quer errar. Então ele prepara um ritual para aclimatar a energia amaldiçoada antes da fusão. Ele quer juntar tanta energia amaldiçoada e refinar ela para garantir que a fusão do Tengen com o Japão gere algo perfeito, algo incrível. E esse ritual se chama o Jogo do Abate, o Jogo da Matança. Lembrando, só no final de Shibuya ele pôde sim preparar esse jogo. Por quê? Porque no final de Shibuya ele consegue os poderes do Mahito. Usando os poderes de Mahito através da barreira do Tengen, que eu disse que cobre todo o Japão, ele usa o efeito do Mahito moldar o corpo das pessoas, como a barreira do Tengen servindo como um condutor da técnica, dando a impressão que o Kenjaku tocou como Mahito em todos os japoneses do Japão. E agora o Kenjaku dá o comando para alterar os seus corpos. E ele dá dois tipos de comando, né? O primeiro comando é para aquelas pessoas que têm talento para serem feiticeiros, mas não tem cérebro para isso, não tem estrutura, o organismo prontificado para isso. Agora tem. O corpo deles agora se ajeita e se adequa, destravando uma técnica Jujutsu que essa pessoa normalmente era para ter tido. Se não fosse algum erro genético, alguma parada aí. Então várias pessoas estão despertando com técnica porque ele aprimorou o cérebro dessas pessoas para poderem colocar o seu potencial de feiticeiros para fora. E também fortaleceu várias outras pessoas do Japão a terem um corpo forte o suficiente para serem ótimos receptáculos. Não foi só o dedo do Sukuna. O Kenjaku saiu enfiando em vários humaninhos por aí pedaços de feiticeiros antigos de 1000 anos atrás. Esses pedaços, assim como o Sukuna tomou o corpo do Itadori, esses pedaços de alma de feiticeiros de 1000 anos atrás vão tomar o corpo dessas pessoas. Só que para tomar, esses corpos precisam ser fortes, para aguentar a presença desses feiticeiros do passado. Então, ele preparou a galera, liberou o Jogo do Abate, e esses feiticeiros do passado encarnaram, pegando o corpo dessas pessoas que o Kenjaku fortaleceu para que eles encarnassem num corpo bom. E com isso, o surubaço está garantido. Pessoas que se tornaram feiticeiros do dia para a noite, despertando novos poderes, e pessoas do passado voltando no corpo de pessoas do mundo moderno. Tudo isso para se matarem em 10 colônias, em 10 barreiras pelo Japão, que o Kenjaku estabeleceu regras, e essa galera tem que se matar. Tem que se matar, meu Deus. O papo é o seguinte: você acordou com a habilidade, em 19 dias, lá vem as regras do Jogo do Abate, e essas regras não podem favorecer tanto o Kenjaku não, porque aqui é que nem Hunter x Hunter. Tem que botar regra e tem que ter uma certa imparcialidade para que a energia, para que a técnica seja proeminente, seja forte. Então, se o Kenjaku se beneficia, é igual o voto e restrição do Hunter x Hunter. Colocando a restrição de dar mais liberdade aos jogadores e dar menos liberdade a si mesmo, o Kenjaku realmente cria um ritual forte. E as regras são, em 19 dias, você tem 19 dias depois que acorda pro seu novo poder, para declarar se vai participar do jogo ou não. Se você não declarar, ou se você disser vou ou não, tudo bem. Você só vai perder a técnica amaldiçoada que você ganhou. Não tem problema nenhum. Ora, não tem. Galera, as técnicas amaldiçoadas, elas ficam guardadas no cérebro. Então, se o jogo toma de você sua técnica amaldiçoada, não é que ele tá lhe matando, ele só tá dizendo, tá bom, vou tomar sua técnica. Só que para tomar, ele precisa fazer algo no cérebro. E o cérebro é vital, né? Ele faz algo no cérebro e mata a pessoa. Não, vou só arrancar aqui, mas isso vai zaralhar o seu cérebro, então tu morreu. Então, perder a técnica para as regras do Jogo do Abate, né? Ter a técnica tomada, é a mesma coisa de ter o cérebro rebuliçado e morrer.
Então, uma vez declarado, você tem que ficar em uma das 10 colônias, tem que escolher. Pô, agora que eu declarei que eu vou participar, eu vou pra essa colônia aqui, a colônia de Sendai. Não, eu vou pra colônia de Tóquio 2. No momento que você escolher, você vai ter que ficar nela e pronto. E todo mundo dentro dela vai se matar. Menino. Humanos normais têm permissão pra sair antes do jogo começar. Mas se um humano normal entrar na colônia ou não tiver saído, se eu não me engano, no tempo determinado, ele vira participante também. E começa a matança vale ponto. Se você mata um feiticeiro, ele vale 5 pontos. Mas se você mata um humano normal, vale 1 só ponto. A meta aqui é juntar o máximo de pontos possíveis até ter 100. Se você tiver 100 pontos, você como jogador pode colocar uma regra no jogo. E essa regra tem que ser seguida. A não ser que ela prejudique o andamento do jogo. Tipo, a minha regra é que se eu pisar 3 vezes no chão, o jogo acaba. Não pode ter isso. O sistema do jogo, que alguns chamam de mestre do jogo, o sistema do jogo não vai deixar regras que atrapalhem a continuidade do jogo serem estabelecidas. Então você negocia com o sistema do jogo. Mas se for uma regrinha boa, pô, eu quero saber o nome de todos os jogadores e os pontos que eles têm na frente. Aí é liberado. Um negocinho pra melhorar o jogo. Então a meta é 100 pontos e criar a regra. Isso aí. Ou seja, se você não decorou essas 8 primeiras regras, vai aparecer mais conforme os jogadores forem botando 100 pontos. Não precisa decorar, só precisa entender, galera. É isso, todo mundo se matando, feiticeiro 5 pontos, humano 1 ponto, marcou 100 pontos, criou uma nova regra. E se tu não matar ninguém em 19 dias, ou seja, se você não ganhar ponto nenhum, eita, não mudei de ponto em 19 dias, significa que tu não matou ninguém. Tu não pontuou, aí tua técnica é removida. E eu já disse nesse vídeo o que acontece quando a técnica é removida. Você morre. Esse é o jogo do abate. É matança, gerando energia, pra quando tiver tudo pronto, tudo aclimatado, toda essa energia servir de bagagem para o Tengen se fundir com o Japão. E para isso, o próprio Kenjaku tá indo invadir a tumba da estrela para trocar um fight com o Tengen. A propósito, terminando aqui o terceiro episódio, sabemos a direção que cada um vai tomar. O Tengen ficará lá protegido pelo Chosou e pela Tsukumo. Eles vão ser quem vai lutar com o Kenjaku quando ele for invadir. O Yuta já entrou numa das colônias para acumular informações e pontos. O Yuta veio no VP, só na espadada. A Maki tá indo lá na casa do clã Zeni. O clã que cuspiu na cara dela. O clã que o chefe deveria ser o Naoya, né? Mas é o Megumi. Ela tá indo lá pegar várias armas amaldiçoadas, porque eles têm um cofre de armas amaldiçoadas, são uma das 3 grandes famílias. Essas armas vão ajudar muita gente. Então a Maki tá indo lá. Será que vai acontecer? E o Yuji Megumi estão indo recrutar o Hakari, o homem que é pau de dar em doido. Esse aí vai abalar o Jujutsu quando ele chegar. E galera, é isso que vocês precisam saber para chegarem no episódio 4, 5, tá? E entenderem o jogo do abate, tudo mastigadinho aqui. Acordou 19 dias, declarou que vai participar, escolhe uma colônia, começa a matar 5 pontos feiticeiro, 1 ponto humano normal, marcou 100 pontos, bota uma nova regra. E o jogo da matança anda. Ó como é simples, ó. Não é complicado entender. É muita informação sobrecarregando o telespectador ou o leitor. Então entendam assim como eu falei nesse vídeo, beleza? E se quiserem que eu continue trazendo os meus feedbacks do episódio 4, do episódio 5, do anime de Jujutsu Kaisen, vocês já sabem o que fazer. Dá aquele like maroto, aquele comentário. E tamo junto, galera. Diz aí o que é que vocês acharam dessa trinca de episódios de Jujutsu Kaisen. Forte abraço a todos vocês, galera. E valeu!